Professor, o senhor mencionou o pensamento de Norberto Bobbio na área dos direitos, e nesse livro ele faz menção às dimensões de direitos. Atualmente essa divisão dos direitos em dimensões tem sido bastante questionada, porque tem sido colocada como uma forma de talvez dar menos efetividade aos direitos, que fossem de segunda, terceira e até mesmo de quarta gerações, como ele coloca. Eu queria saber o que o senhor acha a respeito dessa divisão em dimensões, se realmente atrapalha a eficácia ou não dos direitos. Bom, Tereza, muito oportuna a sua pergunta. A divisão dos direitos humanos, né, de forma geracional, em gerações, né, tem, sobretudo, como finalidade definir uma espécie de demarcha cronológica, de como eles foram surgindo, né, ao longo do tempo, e quais são as características, né, que definem tais direitos em termos, por exemplo, de sua natureza, né, formas de expressão, né, qual é a base teórica sobre a qual eles repousam, qual é a motivação que os anima. Eu não vejo que essa divisão, né, ela interfira na eficácia ou na efetivação de tais direitos. Me parece que é possível utilizá-la apenas de forma esquemática para dizer que há uma anterioridade de certos direitos, ou eles ganharam maior notoriedade, certo? Pujança, força em relação a outros. Porque, de qualquer forma, os direitos se interpenetram, né? Existem vários comunicantes, né? É possível pensar a observância, o atendimento de certos direitos socioeconômicos sem se levar em conta direitos civis ou políticos, né? Então há uma espécie de malha, né, em que eles vão se interconectando, vão se associando simbioticamente. Não me parece que a pura e a simples divisão, né, geracional, é anterior do ponto de vista histórico, né, a outro, cria embaraços ou dificuldades. O problema da efetivação é um problema muito mais de ordem prática, né, do que necessariamente oriunda de esquematismos teóricos, de classificações que tem apenas uma finalidade, eu diria até didática, né, para dizer, olha, os direitos civis e políticos nasceram a partir de algumas revoluções liberais, alguns teóricos, né, que elaboraram ideias que nos fizeram surgir. Tem um viés libertário, né, que dá mais ênfase no indivíduo, poder de decisão do sujeito, na ideia de que ele precisa exercer um papel social e político, né, defender suas convicções e ideias. Então, ao contrariamente a outros direitos que surgiram posteriormente, como o próprio das reivindicações das lutas sociais, os chamados direitos socioeconômicos, né? Ou seja, do ponto de vista de uma espécie de classificação cronológica, isso é válido. Isso ilustra um pouco a ordem das ideias, o modo como tais direitos foram se dando, se manifestando, e se constituindo mesmo no tempo, né? Não acho que isso interfira, volto a dizer, na sua plena efetivação. Eu acho, e aí me permita, né, fazer esse destaque, que embora não se possa, né, negligenciar a importância dos direitos socioeconômicos, eu acho que eles são uma decorrência do ensino, né? Há uma anterioridade, uma superveniência do ponto de vista da importância, isso é que eu penso, dos direitos civis e políticos sobre os direitos socioeconômicos. Por quê? Porque a condição para que os indivíduos tenham garantida sua igualdade é a liberdade de reivindicá-la. Sem esse poder, essa capacidade, esse direito de fazer valer suas prerrogativas, né, de exigir, de lutar, de manifestar de viva voz suas querências e necessidades, os indivíduos não teriam como garantir minimamente direitos sociais ou econômicos. Ou ainda, o pressuposto da igualdade, para mim, é a liberdade. Contra alguns colegas que dizem, não, nós precisamos minimamente garantir igualdade.
Uma nação pode ser formada por indivíduos iguais, como experiências totalitárias de índole comunista. Isso que não há liberdade. Em contrapartida, se há liberdade, os indivíduos podem lutar por igualdade. Daí a garantia da igualdade não nos conduz necessariamente ao reino da felicidade. Porque é impossível viver numa sociedade onde todos vivam sob a égide de uma igualdade plena, absoluta, definitiva. Há sempre diferenças a definir determinadas desigualdades aceitáveis. É isso que diz John Rawls no seu livro Teoria da Justiça. O pressuposto de nós lutarmos por igualdade é nós termos a liberdade de reivindicar essa igualdade. Por isso eu defendo o caráter precípio, a anterioridade, a superveniência da liberdade sobre a igualdade. Só com liberdade nós podemos, quiçá, atingir o reino da igualdade. Sem liberdade, nós seríamos iguais, mas uma igualdade estéril, imposta, totalitária. E isso não é condizente com o nosso ideal de felicidade, de garantia da dignidade, de respeito à nossa própria condição humana. Entendeu?